Salmo 127. Como você percebe bem, a partir do título desse salmo, diz assim: cântico de romagem. Esse salmo, então, ele faz parte de uma coletânea de salmos que são assim denominados cânticos de romagem. Essa série ela começa no Salmo 120. Você passar a página, você verá que o Salmo 120 é o primeiro de todos os salmos de romagem que começam com este título. E é o Salmo 121, Salmo 122, 123, até chegarmos ao Salmo 134. Então, havia um saltério dentro do saltério. Era uma coletânea de cânticos que havia dentro dos saltérios. Eram 15 cânticos, assim denominados. Cânticos de romagem, ou em hebraico mais literalmente, cânticos de subida. Eles eram assim denominados porque provavelmente eles eram cantados à medida em que o povo de Israel peregrinava para Jerusalém, naquelas 3 festas que Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 dizia que o povo ia até Jerusalém para cultuar ao Senhor Deus. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e também a festa dos tabernáculos. Durante essas 3 ocasiões do ano, o povo de Israel partia das suas mais diferentes localidades, cada um de sua tribo, para cultuar ao Senhor Deus em Jerusalém, para ali sacrificar ao Senhor, para ali entregar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor Deus. E assim como nós, quando estamos viajando, eles ligavam o som do carro, não é? E aí viajavam escutando música. E lá naquela época não tinha isso. Então eles cantavam a Deus, eles viajavam cantando. Eu me lembro bastante da época de adolescência que eu ia para os retiros, em ônibus, lá no interior do Ceará, algumas vezes até de Pau de Arara. E a gente viajava feliz da vida, e a gente viajava cantando. E esse costume vem de muito antigamente, do povo lá da Aliança. E eles cantavam as suas experiências com o seu Deus, e aqui você encontra muito disso. Eles cantavam a respeito de coisas como o perigo, eles cantavam sobre família, sobre a sua tristeza, sobre o pecado e tantas outras coisas que marcam a nossa experiência com Deus, com esse Deus que nós servimos. Nós não precisamos mais viajar para Jerusalém, tá? Para cantar esses salmos e para refletir neles. Porque, a despeito de não precisarmos, nós ainda somos peregrinos. A nossa caminhada aqui neste mundo é marcada por isso. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, que Deus tem preparado para nós. E nós podemos compartilhar das mesmas experiências que esses nossos irmãos tiveram no passado. Dito isso, eu quero convidar você para ficar em pé e a gente ler juntos o Salmo 127. Assim diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Amém.
Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, rogamos em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, que seja manifesta através da exposição da Tua palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, por meio da Tua lei, e que em nome de Jesus o Teu povo, o povo da aliança aqui reunido neste lugar, nesta manhã, em culto, ó Deus, saia fortalecido na tarefa de glorificar o Teu nome. É assim que nós te oramos, ó Deus, certos de que o Senhor não nos rejeita em oração em Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. 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 Podem sentar. O que é que quando se aproxima de nós, não quer nos largar? O que é que nos aprisiona? O que é que aprisiona os nossos pensamentos? E muitas vezes invade as nossas emoções. O que é que muitas vezes abafa a nossa alegria e atrapalha a nossa paz? O que é que muitas vezes não nos deixa comer e não poucas vezes não nos deixa dormir? O que é? O que é que muitas vezes nos impede de desfrutar das boas dádivas, das boas bênçãos que Deus tem para nos dar? O que é que faz com que nós não vejamos graça em nada quando nos agarra com força? O que é que nos torna muitas vezes introspectivos? O que é que muitas vezes nos torna nervosos? Que faz com que nós sejamos desatentos para algumas coisas, indiferentes para outras, sem compaixões para outras tantas. O que é que muitas vezes toma todo o nosso tempo e não nos faz produzir nada? O que é que drena toda a nossa energia muitas vezes e nos deixa inertes? O que é que tira tudo o que temos e não nos dá nada em troca? Eu poderia continuar fazendo essa série de perguntas para você, mas você já sabe o que é. É a preocupação. É a preocupação que faz isso com a gente. A preocupação é aquilo que muitas vezes tira a nossa alegria. A preocupação é aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa paz. É a preocupação que muitas vezes não nos deixa comer e não muitas vezes não nos deixa dormir. Que muitas vezes nos impede de usufruir as boas dádivas de Deus. É quando estamos preocupados que olhamos para a coisa mais engraçada do mundo e não conseguimos sorrir, não conseguimos gargalhar. É a preocupação que nos deixa nervosos, desatentos, indiferentes, sem compaixão. É a preocupação que faz com que o nosso tempo se esvaia e a gente não faça nada. É a preocupação que tantas e tantas vezes drena a nossa vida. Eu quero nessa manhã falar a respeito disso à luz da palavra de Deus. Porque você deve entender que como cristão, a preocupação muitas vezes não é apenas uma aflição, mas a preocupação muitas vezes é um pecado. Existem algumas preocupações que vão além da aflição e se demonstram como pecado, como algo que Deus não deseja para a nossa vida, que Deus não nos admoesta para isso. E eu quero explicar melhor isso. Eu quero dizer que existe uma preocupação natural e existe uma preocupação pecaminosa. Você entendeu? Existe uma preocupação que é uma preocupação natural e existe uma outra preocupação que é uma preocupação pecaminosa. E aí alguns exemplos podem nos ajudar a respeito disso. Por exemplo, a crise já chegou? A crise financeira já chegou? É lógico que já chegou. Já bateu a porta da sua casa? Vamos imaginar assim, que você de repente
é um trabalhador assalariado, e aí você chega em casa, liga o jornal e a única coisa que você escuta falar é a respeito de crise, lojas sendo fechadas, você conversa com seus vizinhos, eles comentam que eles foram demitidos e tudo mais, e daqui a pouco, quando você vai no seu trabalho, você começa a escutar um burburinho que de repente o lugar onde você trabalha vai fechar as portas. Então, você, logicamente, você começa a pensar que pode perder o seu emprego. Então, o que a prudência lhe ensina diante de uma situação dessas? A prudência lhe ensina você a fazer algumas coisas, como por exemplo, você de repente, você deve economizar mais, não é? Você está vendo a possibilidade de ficar desempregado, você tem que economizar mais. Você de repente deve ligar para algumas pessoas para falar que está disponível, quem sabe ver uma outra alternativa de emprego. Você deve fazer alguns cursos para aumentar o seu leque de opções, não é? Não é isso? Isso aqui eu não chamo necessariamente nem de preocupação, isso se chama o quê? Se chama prudência, não é? Toda pessoa deve fazer isso. Então eu creio que você não peca nesse sentido, se você age dessa maneira. Nós vamos pensar nesse mesmo cenário, só que com outro comportamento. Você está escutando falar da crise, você escutou falar que seu vizinho ficou desempregado, e você soube que existe um burburinho que a sua empresa, que você trabalha, está fechando. Aí, de uma hora para outra, você fica preocupado, você começa a se afastar da sua esposa quando você chega em casa, você fica irritado por nada quando seus filhos fazem uma brincadeirinha, você não tem paciência para escutar ninguém, você não vai brincar mais com seus filhos, você não vai mais passear, você só fica pensando e pensando na possibilidade de perder tudo que você tem e quem sabe viver à beira da indigência. Por que isso é pecaminoso, irmãos? Por que isso é pecaminoso? Porque essa sua preocupação natural, ela começou a se tornar uma preocupação pecaminosa, porque você está atribuindo um valor supremo à sua preocupação. Você acredita que essa sua preocupação é mais poderosa do que Deus, porque é ela que está te controlando agora. Não é você que controla ela, é ela que está te controlando. Vamos mudar o exemplo. Pode ser que melhore. Imagine que você está se sentindo mal de saúde. E aí você sente que o seu organismo está reagindo um tanto quanto diferente de tudo que você até então havia passado. E aí você vai ao médico. Aí o médico chega para você e diz assim: olha, você vai ter que fazer uma biópsia. Aí você já começa, a ficar preocupado. O que a prudência lhe ensina? Que você deve fazer o exame. A prudência lhe ensina que você deve fazer dietas. A prudência lhe ensina que você deve fazer o tratamento. A prudência lhe ensina que você deve seguir à risca os medicamentos. Não tem problema nenhum você fazer. Você não está pecando de fazer isso. Mas vamos imaginar esse mesmo cenário. Aí você descobre essa doença e tudo mais. Você descobre que está com câncer. Mas você já imagina o caixão aqui. Você não começa a fazer, você já começa a preparar até a liturgia do seu culto fúnebre. Você nem recebeu ainda o exame. Você já está preparando. Você não quer mais saber de nada. Então, nesse sentido, a preocupação se tornou uma preocupação pecaminosa, porque ela está lhe controlando. Você não está controlando ela. Os seus pensamentos giram em torno daquilo. Você não consegue fazer nada mais se não pensar nisso. Um último exemplo. Suponhamos que nós estamos aqui na igreja
e terminou o culto, terminou a escola dominical, e de repente a gente está saindo aqui e aí a gente escuta barulhos de tiro. Na verdade está havendo um tiroteio aqui na rua entre dois bandidos. E aí o que é que a prudência ela ensina quando você vê uma situação dessa? Que você deve entrar novamente nesse recinto e procurar um lugar para se proteger, não é? Você e os seus, não é isso? Não é isso? Quando é que a preocupação se torna pecaminosa? Nunca mais eu vou naquela igreja. Nunca mais eu vou naquela igreja. Por quê? Aquela igreja é uma igreja que está num lugar muito perigoso. Deus me livre de ir lá. Deus me livre de ir lá, porque de repente eu sou alvejado por um tiro e tudo mais, e aí como é que fica a situação? Você entendeu? Você entendeu? Você está atribuindo um valor supremo para aquilo, né? O seu medo natural se tornou um medo pecaminoso, porque agora a sua preocupação, que é objeto do seu medo, do seu temor, ela agora está lhe controlando. Aquilo que você faz gira em torno daquela preocupação, e é nesse sentido que a sua preocupação se torna uma preocupação pecaminosa. Dá para notar a diferença? Existe uma diferença entre preocupação natural e preocupação pecaminosa. O pastor Martin Lloyd-Jones, pastor da Capela de Westminster, em Londres, ele disse no século passado o seguinte, abre aspas: a dificuldade com a pessoa de fé pequena é que, em vez de controlar o seu pensamento, é o seu pensamento que é controlado por outra coisa. E como se costuma dizer, essa pessoa vive girando em círculo. Essa é a essência da preocupação. É quando você é guiado, quando você é controlado pela preocupação e você não consegue tirar do pensamento esta coisa e nem agir sem pensar nesta coisa. Então quem sabe você está aqui nessa manhã e você está preocupado demais. E quem sabe você vai se deitar logo mais à noite para dormir e vai se repetir uma coisa que tem acontecido todos os dias. Você vai se deitar e você não consegue dormir, porque você sempre volta àquele mesmo pensamento. Aquela mesma preocupação sempre vem a lhe assolar o pensamento e você fica ansioso. Você fica pensando naquilo que acontecerá amanhã. E você volta sempre àqueles mesmos detalhes infelizes a respeito, quem sabe, de alguma pessoa, de alguma coisa, de algum evento. Se esse é o seu caso, eu quero dizer que isso não é pensar. Isso é ausência de pensamento. Isso é uma falha na maneira como você pensa. Alguma coisa está controlando o seu pensamento. Alguma coisa está conduzindo você a um estado miserável e infeliz, enquanto você está em preocupação. E eu quero dizer para você, portanto, nessa manhã, que o único remédio para a preocupação pecaminosa é o pensamento correto a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz por nós. E é exatamente isso que o Salmo 127 nos ensina. O Salmo 127 nos ensina que nós não temos razão nenhuma de ficarmos preocupados pecaminosamente, à luz da providência e da soberania de Deus que abarca todas as coisas. Eu não devo ficar preocupado demais com as circunstâncias que sempre mudam, mas confiar nesse Deus que nunca muda e que me ama e que me protege. Por isso eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a Bíblia, para o Salmo 127, para que nós possamos começar a exposição desse texto da Palavra de Deus. Eu quero pedir para que você compartilhe comigo a leitura da Palavra do Senhor, lendo juntos o versículo de número 1. Leia comigo, por favor. O Senhor em vão trabalhos se edificam, se o Senhor não guardar
aqui, ele inicia esse salmo com duas frases que estão na condicional. Note que as duas frases, elas iniciam com essa palavrinha aí, se, certo? Se. Ele faz isso para afirmar que todos os esforços humanos se prostram diante da soberania de Deus. Note bem, a primeira frase diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que Salomão está dizendo é: a parte da vontade de Deus, a parte da providência de Deus. Se você quiser construir uma casa, esse seu esforço vai ser vão, não vai valer de nada, vai ser um projeto inútil, vai ser um plano fadado ao fracasso. Se Deus não quiser, você não vai construir a sua casa. Por quê? Por quê? Porque a parte da providência de Deus, distante da providência de Deus, a argamassa não cola, os tijolos não duram, a eletricidade não funciona, o prédio não permanece de pé. Se Deus não quiser, se Deus não permitir, se Deus não agir, não adianta você tentar construir uma casa, meu amigo. Esse esforço será em vão. Essa é a primeira frase. A segunda frase diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é a segunda frase na condicional. Nos tempos bíblicos, as cidades, elas eram protegidas por fortalezas, por grandes muralhas que contornavam a cidade. E eram bem altas essas fortalezas. E lá nos muros haviam torres de vigia. E nesses muros, nessas colunas bem altas, ficavam alguns soldados que eram chamados de sentinelas. Eles eram responsáveis por ficar atentos e de olho, vigiando se porventura viria algum inimigo para guerrear contra aquela cidade. Então eles ficavam ali, guardando a cidade, protegendo a cidade, principalmente à noite, quando todos os moradores da cidade estavam dormindo. Salomão sabe que é importante o sentinela ficar acordado à noite. O vigia que trabalha lá no seminário onde eu moro, à noite, ele tem que ficar acordado. Ele tem que ficar acordado. Mas o que Salomão aqui está destacando é que, mesmo se a cidade estiver completamente rodeada de sentinelas que nem piscam o olho, se Teresina estiver rodeada da melhor polícia que existe no mundo, do BOP, do FBI, sei lá, da CIA, esse esforço vai ser em vão se Deus não quiser proteger essa cidade. Porque a proteção vem dele, porque ele é a causa de todas as coisas. O sistema mais avançado de alarmes, os mais sofisticados armas de defesa e os mais caros tanques e helicópteros, eles não têm influência alguma se o Senhor dos Exércitos não agir em nosso favor, porque a parte da providência de Deus nada vale. Nós dependemos completamente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão o seu trabalho. Você depende de Deus. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o soldado particular que você tem, o vigia particular, o segurança particular que você tem. É em vão isso tudo. Então, com essas duas cláusulas aqui, Salomão afirma que todo o esforço humano se prostra diante do trono de Deus. Nós temos que confiar nele, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre tudo. E ele mantém vivas todas as coisas, faz com que todas elas aconteçam em seus detalhes e direciona cada uma delas para o fim que ele mesmo deseja. Então esse é o primeiro ponto. Já no versículo 2, nós vamos começar a ter exemplos
daquilo que Salomão disse ser vão. Por exemplo, no versículo 2, Salomão vai dizer aquilo que é inútil. No versículo 1 ele não diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Aí no versículo 2 vai dizer o que é vão. Vai dar um exemplo daquilo que é vão. Ele vai dizer inútil. Veja só, leia comigo o versículo 2. Inútil será repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Até aqui. Geralmente a gente diz que o sonho maior do brasileiro qual é? Então é casa, né? Mas você sabe, se o Senhor não edificar a casa, é igual o trabalho que edifica. Geralmente a gente tem o sonho de construir uma casa, de ter uma casa. E aí a maioria de nós, se você for como eu, se você quiser comprar uma casa, você vai ter que economizar bastante. Porque hoje casa está caro, né? E aí você começa a economizar. E além de economizar, você vai ter que trabalhar bastante. Quem sabe trabalhar redobrado, repousar à tarde e levantar de madrugada. Mas aqui Salomão nos diz que o fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus. Que é inútil a gente acordar cedo demais e dormir tarde demais. Ele diz que se o Senhor não quiser, isso tudo será em vão. Ele não está dizendo que de repente você não tem que dar duro. Ele não está dizendo que você não tem que, vez por outra, suar a camisa. E quem sabe até virar à noite de vez em quando. O que ele está dizendo é que não faz sentido você se preocupar demais com as coisas. Não faz sentido você se preocupar demais em construir uma casa, se de repente essa casa estiver nos planos de Deus, estiver dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque, diz o versículo 2, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, nós trabalhamos, é verdade, mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. E isso faz todo sentido quando a gente entende o contexto em que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito dentro de um contexto de uma sociedade agrícola, em que as pessoas elas trabalhavam na roça para que pudesse assim ter o seu sustento. E aí as colheitas, você sabe que as colheitas elas dependem de alguma coisa além do suor do agricultor. Depende, por exemplo, da chuva, não é? Depende da chuva, depende se de repente não tem peste. Então, tem várias coisas. Então, se você for um agricultor, você pode plantar, você pode irrigar, você pode cuidar da plantação todo dia. Mas no final das contas, você depende de quem? Você depende de Deus, né? E Ele vai fazer isso enquanto você dorme. Enquanto o agricultor vai para casa, deitar e dormir, ele dorme confiando de que Deus mandará a chuva. E aí, à medida em que Deus manda a chuva, ele consegue então tirar o seu sustento. Aí a roça cresce, né? A plantação cresce. Então é Deus que dá o crescimento. O que Salomão aqui está nos dizendo é que nós precisamos descansar na providência de Deus, irmãos. O que nós precisamos fazer diante das preocupações que muitas vezes assolam o nosso coração é confiar em Deus. Que muitas vezes Deus soluciona os nossos problemas não quando nós estamos trabalhando para resolvê-los, mas quando a gente está descansando nele, quando a gente está em casa, quando a gente está em repouso. E Ele age em nosso favor para resolver aquilo que nas nossas mãos é impossível. E aí, o versículo 3 ele é muito especial porque demonstra de uma maneira especial como a providência de Deus é usada para nos dar assim livramento das nossas preocupações. Veja só, como é que Deus supre as nossas necessidades de um modo bem especial. Versículo 3. Herança
Trabalhos que edificam, não é? Inútil vai ser você levantar de madrugada, repousar à tarde, isso vai ser inútil. Como é que você vai construir a casa? Aí você pensa logo, eu vou construir a casa, eu vou comprar meu apartamento antes de eu ter filhos. Porque filho é caro. Filho tem fralda, a depender da mãe, às vezes tem que comprar leite, não é? Tem um plano de saúde, não é? Tem a escola, não é? Não, então vamos só ter filho, mulher, depois que a gente comprar a nossa casa, tiver o nosso cantinho, né? Porque filho é caro. Nós nunca teremos uma casa boa se a gente não economizar um pouco agora enquanto a gente não tiver filho. Mas o que é que o texto nos diz? Que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu. O que é galardão, gente? Galardão é salário. É isso que significa galardão aqui em hebraico. É salário. Ou seja, o texto está dizendo que você vai se enriquecer e não empobrecer através de quê? Dos filhos. Os filhos são a herança do Senhor. E na nossa cabeça a gente trabalha a vida inteira, não é? Para quando a gente morrer, a gente dá herança para os nossos filhos. Mas a verdade é o inverso. Quando a gente tem filho, a gente recebe de Deus a maior riqueza que tem. Que é o quê? Que são os filhos. Salomão afirma que os filhos são a herança e o galardão da parte de Deus. É por meio dos seus filhos que você fica rico. É por meio dos seus filhos que muitas vezes você vai parar de ficar preocupado com essas coisas materiais que tanto assolam muitas vezes a nossa mente. Isso fazia todo sentido na época que Salomão escreveu esse texto, tá? Porque naquela época você sabia que não tinha aposentadoria, sabia disso? Não tinha INSS naquela época. Não tinha Bolsa Família naquela época, sabia disso? Não tinha isso, não tinha nada disso. Quando você ficava velho, idoso, quando você ficava muitas vezes inválido, você dependia exclusivamente de quem? Dos filhos. Porque eram os filhos que sustentavam os seus pais. Hoje tem aposentadoria, tanto social, pública quanto privada. Hoje a gente tem bolsa disso, bolsa daquilo outro. Hoje a gente tem pensão. Mas essa verdade continua a mesma. Não existe riqueza maior. Não tem dinheiro que compre bons filhos na velhice. Sabia disso? Não existe dinheiro no mundo que você possa guardar naquela conta do banco que você tem. Quem sabe recheada de dígitos. Que vai substituir um bom filho, um servo de Deus, o galardão do Senhor, a herança do Senhor. Quando você tiver com os cabelos todos brancos. Quando você precisar. É naquela época em que Deus vai usar seus filhos para o seu sustento, para que a sua preocupação ela seja dirimida, seja diminuída. Ter um bom filho na velhice é a maior riqueza que se pode ter. E a partir do versículo 4 nós temos um exemplo daquilo que o Senhor Deus disse aí ainda no versículo 1. No versículo 1, aquela segunda frase, olha aí, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. E aí no versículo 4 nós temos um exemplo daquilo que Deus disse aí. Veja só, versículo 4 e 5. Leia comigo. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A imagem é da sentinela lá, vigiando, não é? E aqui Salomão compara os filhos às flechas do sentinela, certo? As flechas do sentinela. Essas flechas, diz, uma delas está nas mãos e outra delas estão no estojo, na aljava. Aquela aljava era o estojo do guerreiro, né? Aí, se
Se você fosse um sentinela, imagina você protegendo a cidade com uma flecha só. Não dava, né? Não dava, né? Só com uma flecha só. Imagina você ir para uma batalha com uma flecha só. Não dá, né? Então, a ideia é qual? Quanto mais flecha você tiver, mais chance de você sair vencedor, não é? Quanto mais flecha você tiver, mais chance de você sair vitorioso e protegido também. Porque imagina você ir como guerreiro para uma luta levando uma flecha só. Dificilmente você sairá vencedor. Mas imagina você tendo 10 flechas, por exemplo. 10 flechas. Aí Salomão diz que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro, como uma flecha lá do sentinela. Que Deus ele vai te proteger e te guardar do mal. Ele guarda, ele protege, porque ele é todo poderoso. Mas ele usa meios para isso. E qual meios são? Os filhos. Então, quanto mais filhos você tiver, mais protegido você estará. É mais um sinal da providência de Deus. É mais um sinal de que Deus é por você. Certo? Então eu quero desafiar os casais aqui dessa igreja. A começar do pastor Bruno, que não está aqui, né? Para que pensem mais em ter filhos. Quanto maior a família, melhor. E aí Salomão está dizendo que no final das contas, a providência é das mãos de Deus. No final das coisas, no final de tudo, a proteção vem de Deus. O sustento da casa vem de Deus. Mas ele faz muitas vezes isso por meio dos nossos filhos. Porque os filhos vêm de Deus. Por isso, mais uma vez, irmãos, a lição aqui é que nós precisamos descansar na proteção de Deus, na providência de Deus. Quando nós passarmos por perigos, quando nós passarmos por situações difíceis na nossa vida, nós devemos confiar em Deus para a nossa proteção. Nós devemos confiar em Deus para o nosso provimento, confiando de que Deus colocou os nossos filhos para nos proteger e para nos prover. Eu quero terminar minhas palavras nessa manhã dizendo que esse salmo fala a respeito das duas principais causas de preocupação na nossa vida. Quais são as duas coisas que geralmente a gente mais se preocupa? Qual é? O suprimento material, não é? Quando falta comida dentro de casa, o negócio está difícil. A gente fica preocupado. E a segunda coisa, a proteção da vida. Quando alguém nos ameaça, quando alguém é nosso inimigo declarado e que aponta suas armas contra nós, nós muitas vezes ficamos preocupados. Mas, de acordo com esse texto, ambas as coisas estão nas mãos de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entrar no âmbito do pensamento adequado. Nós começamos a pensar corretamente. Nós paramos de dar voltas em círculo na nossa mente. E nós passamos a entender que a preocupação demasiada, a preocupação pecaminosa, ela é vã, ela é inútil. Eu não preciso ficar preocupado demais. Por quê? Porque Deus cuida de mim. E se eu já tenho filhos, Deus vai usar os meus filhos para o meu bem e para a minha proteção. Então a minha pergunta para você hoje pela manhã, meu amigo, minha irmã que está aqui nessa manhã é: qual é a sua relação com esse Deus soberano que eu falei nesta manhã? Como é que você tem se relacionado com esse Deus que é todo poderoso, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que controla todas as coisas, que não existe casualidade, que tudo está sob o poder das suas poderosas mãos? Qual é a sua relação com esse Deus que criou a família e a instituiu para ser uma bênção? Como você tem vivido os seus dias? Quem sabe neste momento você esteja muito preocupado com os suprimentos, preocupado com segurança, preocupado com relacionamentos desfeitos, preocupado com doenças terríveis,
preocupado com perdas financeiras. Quem sabe esse seja o seu quadro nessa manhã. E até certo ponto você deve pensar a respeito dessas coisas, mas essas coisas não devem lhe controlar. Porque quando elas lhe controlam, significa que você teme mais essas coisas do que a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós tememos alguma coisa mais do que a Deus, significa que nós cremos numa coisa que é mais poderosa que Deus. Mas a providência de Deus abarca todas as coisas, não é? Deus pode todas as coisas, não é? Deus sabe de todas as coisas, não é? Não existem acontecimentos aleatórios para Deus. Não existem acidentes caprichosos para Deus. Não existem encontros casuais para Deus. Não existe uma única molécula independente em todo esse universo para Deus. Porque o conhecimento e o poder de Deus é perfeito. Ele abarca todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que acontece. Ele sabe o que acontecerá. Ele sabe o que poderia acontecer, mas que não aconteceu. E Ele conhece todas as coisas perfeitamente. E o seu poder é total e completo. Ele pode todas as coisas. Ele nunca teve dificuldade alguma na vida. Por isso, meus queridos, a Bíblia mais uma vez garante que a bondade de Deus é que rege a sua providência. Você lembra aquele versículo lá de Romanos 8? Você lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, segundo a Bíblia, Deus dispôs toda a história para quê? Para o nosso bem. Até mesmo aqueles problemas que você está passando, Deus está organizando isso. Se você é filho de Deus, se você está em aliança com Ele está organizando aquilo para um propósito proveitoso e bondoso. E eu fico maravilhado quando o Senhor Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, Ele diz assim: observai as aves dos céus. Lembra? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ah, meus irmãos, esse texto aqui nos mostra essas verdades. E ele ainda diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco no almoço da sua vida? Nessa manhã Deus nos convida a descansarmos nele. Nossas vidas não estão nas mãos de qualquer pessoa ou nas mãos do nada. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e não nas nossas próprias mãos. Isso é pensar corretamente. A pergunta que fica é: qual é a sua relação hoje com esse Deus soberano, que diz que a gente não deve se preocupar em nada e que se revelou em Jesus Cristo? Qual é a sua relação com Ele? Vamos orar. Senhor, certamente existem pessoas muito preocupadas aqui nessa manhã. E eu quero te pedir, Senhor, que Tu possa ajudá-las a pensar corretamente. E mais do que isso, Senhor, eu peço que elas possam se relacionar corretamente contigo por meio de Cristo. Porque a Tua palavra diz que os Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente Teu. Obrigado por essa certeza, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós estamos muito preocupados. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes estamos ansiosos com coisas materiais e com nossa segurança. Mas faz-nos descansar em Ti hoje, a partir de agora, na convicção de que o nosso futuro está seguro nas Tuas poderosas mãos, Senhor. Faz-nos dizer como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Oramos assim, Senhor, porque confiamos que aos Seus amados
o Senhor abençoa enquanto dorme. Em nome de Jesus. Amém.